que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero construir com vocês um diagrama de Pareto, uma análise de Pareto, e aí classificar. Na empresa, classifica os clientes em clientes A, B e C. 70% deve estar mais ou menos aqui, ó. E está me dando mais ou menos aqui em 25% do meu resultado. E voilà. Num tema extremamente legal, um tema extremamente interessante que é Pareto, tá? Vitor, eu nunca ouvi falar de Pareto, o que é Pareto? Aí eu peguei aqui assim, depois se vocês jogarem no Google, o Gemini vai fazer esse resumo para vocês, mas em resumo, tá? Foi um economista italiano que percebeu uma coisa muito interessante. Ele estava fazendo umas análises e ele percebeu o seguinte, ele percebeu que 80% de algum resultado vinha de 20% das causas. Calma aí, eu não entendi nada, Vitor, não entendi nada. O que isso significa? Significa que, se você pegar em sua grande maioria, na grande maioria das coisas, né, as causas que geram um determinado fenômeno, vocês vão ver que 20% dessas causas vão gerar 80% do resultado. O que isso ajuda, tá? E aí eu vou pegar um caso, por exemplo, da área comercial. 80% do resultado de uma empresa provavelmente vem de 20% dos clientes. Não é 20%, às vezes vai lá para 25%, às vezes é 15%, mas ele gira em torno de um determinado número ali que está próximo dos 20%. E aí o pessoal chama isso de regra de Pareto, que eles falam assim, é 80-20, 80% do resultado vindo de 80% das causas. Então, quem é da área comercial vai ver lá que 20% dos produtos é o que gera 80% do faturamento. Provavelmente, lá na empresa, Milena, tem uma lista de produtos que ele é o indispensável. Assim, ó, esse daqui é o carro-chefe. Não dá para mexer nessa linha de produto, porque, de fato, ela é aquele 20% que gera 80% do resultado. Então, eu não vou entrar muito aqui no detalhe, quem foi o cara, quem foi um pouco da história, mas ele observou isso. Tá? Então, se vocês aí na planilha de vocês mudarem para essa aba de banco de dados, o que eu fiz aqui? Eu coloquei um grande bancão de dados, se vocês podem olhar aqui. Ele é real e ele é baixado da ANP. A ANP é a Agência Nacional de Petróleo, tá? Essa informação é uma informação de posto de gasolina. Todo mundo conhece posto de gasolina, não conhece? Bom, esse banco de dados aqui, ó, ele tem todos os postos de gasolinas registrados na ANP. E aí eu pergunto para vocês, será que a distribuição desses postos de gasolinas, ele segue a regra de Pareto? Ele é próximo da regra de Pareto ou ele não é próximo da regra de Pareto? Vitor, o que você quer? Eu quero saber o seguinte, será que 20% das cidades concentram a maior quantidade de postos de gasolina? Pode ser. Será que é 80-20? Será que é 30-70? Então, pessoal, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu quero construir com vocês um diagrama de Pareto, uma análise de Pareto, e aí classificar. Por exemplo, tem gente que na empresa classifica os clientes em clientes A, B e C. Clientes A é aquele que eles não podem perder, clientes B é um outro lá que complementa, e o C são aqueles que geram pouquíssimos resultados, tá? E aí para você, por exemplo, o Alex falou assim, eu quero ser empresário um dia. Isso daqui funciona demais, porque provavelmente você vai ter ali um produto. Eu vou lá, vou abrir minha loja de roupa aqui. Qual que é o produto que não pode faltar na prateleira? Esse daqui, ó. Esse daqui é o que me gera mais margem, esse daqui é o que me gera mais faturamento, esse daqui é o que me gera mais volume. Então vocês podem fazer várias análises diferentes, tá? Com um determinado indicador, sendo ele faturamento, sendo ele margem, sendo ele volume, e olhar para ver se segue a regra de Pareto e classificar o produto ou o cliente de acordo com essa análise, né? Com essa categorização. Então vamos fazer isso. Vamos fazer uma análise dos municípios, tá aqui ó, na coluna K. Vamos fazer uma análise dos municípios do estado de Minas Gerais, contabilizar quantos postos de gasolina tem em cada município, e aí a gente vai distribuir, eu vou ensinar para vocês o passo a passo para fazer o Pareto. Que aí a gente quebra o gelo, tudo aqui, isso é coisa que a gente já ensinou, e eu queria trazer um pouquinho de análise para esse curso. Beleza?
Primeiro, agora eu quero escutar um pouquinho de vocês. Como que vocês começariam isso daqui, Vitor? Não faço a menor ideia. Vai lá. O que que vocês acham que a gente tem que fazer? Me ajuda a raciocinar também para vocês darem uma, uma quebrada aí também no sono aí. Então, primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou separar por município. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou copiar toda a coluna K e aí eu vou ensinar um novo. Ah, vou abrir uma nova aba aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se vai copiar. É, ele copiou, tá, pessoal? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte. Aqui nessa coluna que eu copiei, ele tem, já pode observar aqui, ó, cidades repetidas. Então, existe um artifício aqui no Excel, no Google Planilhas, que ele está aqui em dados e ele tem uma coisa chamada limpeza de dados. No Excel, remover duplicatas. Então, eu vou vir aqui e vou remover as minhas cópias. Ele vai dizer, fala assim, ó, 4.966 linhas e uma coluna selecionada. E aí eu marquei para ele selecionar tudo, coluna B, só tem isso daqui escrito, né? E vou pedir para ele remover as cópias. Perfeito, ok. Ó, removeu todas as cópias. Se inclusive colocar aqui, ó, colocar um filtro aqui e organizar em ordem alfabética, vocês vão perceber que não tem nenhum município repetido. Isso daqui é coisa maravilhosa. Isso daqui ajuda demais. Então, remover duplicatas para quando vocês estiverem utilizando o Excel. E aqui, na parte de dados, limpeza de dados, remover cópias. Próximo passo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantos municípios, quantos postos tem em cada município. E aí? Como que a gente faz isso? A gente já aprendeu. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma contagem simples. Conte. Só que eu vou contar com um determinado critério. Ó. Eu vou usar um Cont C. Por que eu vou. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para ficar maior na tela. Para vocês enxergarem. Eu vou utilizar um Cont C, ó. Igual Cont C. E eu quero contar dentro de um intervalo, e aí, ó, a gente não fez nenhuma movimentação desse tipo, ó, em outra aba. Eu quero contar dentro da coluna K desse banco de dados, e eu selecionei a coluna toda, tá? Não preciso selecionar nada diferente. Eu já seleciono tudo, a coluna toda aqui, aperto ponto e vírgula e volto para minha análise. E eu falo que eu quero contar a Badia dos Dourados, que é o primeiro município aqui em ordem alfabética. Fechei meu parênteses, então o que eu estou fazendo? Eu estou contando a quantidade de postos lá no meu banco de dados, tá? Em outra aba da planilha, e eu coloquei como critério a contagem aqui de B3, que é o município Abadia dos Dourados. E aí, beleza. 4. Quando, à medida que eu vou arrastando, ele vai somando, porque ele vai mudando, né, meu critério de contagem. E vou lá. Tá aqui. Boa. O que eu quero agora que vocês percebam, tá? Para que a gente tenha uma boa análise de Pareto, os resultados eles precisam estar em ordem decrescente, do maior para o menor. E como que eu vou fazer isso? Ó? Eu vou selecionar, tem aqui um botãozinho de criar filtro aqui em cima, e eu vou mandar ele organizar, dizer A, que significa do menor para o maior, ou se fosse ordem alfabética, do Z, obviamente, até o A, né? do final para o início. E tá aqui, ó, cidade de maior no quantidade de postos é Belo Horizonte, Uberlândia, e lembrando que aqui é gasolina C, tá? Próximo passo, percentual de postos. O meu próximo passo, galera, é entender quantos por cento representa 291 daquele meu todo. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero saber quanto que a quantidade de postos de Belo Horizonte representam dentro da quantidade de postos totais em Minas Gerais. Essa conta é bem fácil. Ela nada mais é do que dividir 291 dividido pela soma do meu total. E o meu total está aqui, ó. Ele é de C3 a C848. E aí eu tenho o meu primeiro resultado. Esse primeiro resultado significa que Belo Horizonte tem 5,86% dos postos de Minas Gerais. O que eu fiz? Eu dividi 291, é uma regrinha de 3, né? Mais rápido.
Se 291 é x, 100% é a soma, quanto que é 291? É só pegar uma parte e dividir pelo todo. Conta de percentual, pessoal, é muito simples. Divide a parte pelo todo. Qual que é o problema desse resultado aqui? Acontece que eu dei aquele molezinho que iniciante dá. Parece que está certo, mas está errado. Tá? Por quê? Porque eu não travei o C3 ao C848. Quando eu desço essa informação, ó, ele passa a ser C4 a 849. Ele deixa de contabilizar o 291, então o meu total está errado. Ou seja, 150 não é 3,21. Ele é 3,21 contando de 150 para baixo. Então deixa eu corrigir aqui minha fórmula. Eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, de C3 a C848 e vou apertar a tecla F4, que ela vai travar o meu intervalo. Aí o João vai falar assim para mim, Vitor, você é estranho, cara, porque você ensina uma coisa pra gente e não faz. Aí eu vou falar assim, fala, Alex, o que você quer falar? Nomeie um intervalo. Nomeie um intervalo que você não vai precisar travar. Pô, verdade, cara. Realmente, você matou a pau. Então eu vou aqui, ó, renomear meu intervalo e vou chamar de postos. Tá bom? Então eu ensinei das duas formas, tá? Eu ensinei travando, tá aqui, ou eu vou vir aqui e ao invés de ter esse intervalo que eu tive que escrever, eu vou escrever postos. E também vai dar certo. E quando der dois cliques aqui, vai dar super certo. Como que eu posso conferir? Se eu for até embaixo, a minha soma tem que dar 100 e tá dando. Se tiver dando 100, tá resolvido. Tentem aí. Pessoas deixam passar batido. O travamento de célula, desculpa, a nomeação de intervalo, ele é um travamento de célula. E como ele está nomeado, como ele está travado, aquilo ali não muda. Então, acaba que você não precisa lembrar toda hora de ficar apertando o F4. Beleza? Metade do Pareto, metade não, 70% está resolvido. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Uma cidade corresponde a quantos por cento do total de cidades dentro desse meu universo aqui? Quem não entendeu essa pergunta? Ó, eu vou perguntar de novo. Uma cidade, ele corresponde a quantos por cento? Tem 4 pessoas nessa turma aqui, ó. Eu, Milena, Alex e o João. Eu correspondo a 25%, porque eu sou um quarto aqui. A Milena 25%, o Alex 25%, o João 25%. E dentro desse todo aqui, BH, são quantos por cento, Vitor? Como você tinha falado, você tem que pegar o total, e aqui o total está dando 846, e você sabe que é um município dividido por 846. Pô, quem falou isso falou muito bem. Então, BH é um município, não é? Dos meus 846, como eu já tinha falado. E para ficar mais fácil, eu vou fazer a mesma lógica. Eu vou colocar aqui, ó, percentual de município. Município. E eu vou fazer a minha continha. A mesma conta que eu fiz aqui, ó. O total, a parte dividido pelo total. Então, eu vou pegar a parte e vou dividir pelo meu total, pela soma de todos os meus municípios. Vou apertar o F4 aqui para travar, que eu já estou malandro. E vou ver aqui, ó, que BH corresponde a 0,12% dos meus municípios. Vitor, todos vão ter o mesmo percentual, porque cada um representa um. Perfeito? Perfeitíssimo. É isso mesmo. Vou aqui copiar para deixar bonitinho, tudo organizado, centralizado. E vou lá. A gente praticamente terminou, tá, pessoal? Para construir o meu Pareto, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o meu acumulado. Vitor, o que quer dizer postos acumulado? Quer dizer que eu quero que ele vá fazendo o seguinte. Eu quero que o primeiro seja o primeiro sempre, percentual, e eu quero que o próximo seja a soma dos outros dois anteriores. Ou seja, eu quero que some Uberlândia com Belo Horizonte. A soma do atual mais o anterior. É como se eu fosse fazendo isso daqui, ó, pessoal. Com o mouse, ó, eu estou somando, está dando 8,8. Até aqui está dando quanto? 11,20. Até aqui está dando quanto? 12,87. Lembra que eu quero 20% do meu resultado? Olha, está chegando, ó. Está chegando a 20%. Está chegando a 18. Opa, 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 opa.
Chegou a 20% praticamente, ó. Aqui, ó. Em 7 lagoas, eu tenho 20% do meu resultado. Ó, olha aqui. Vamos ver, ó. 17, 18, 20. Tá aqui, ó. Em 7 lagoas, tá aqui. Então, 20% do meu resultado, e aqui eu vou precisar arrastar na mão, eu dei uma quebra de coluna. O meu último resultado, ele tem que bater o quê? Ele tem que bater 100%. Vou fazer uma besteira aqui grande, gente. Deixa eu só excluir essa coluna aqui para poder dar duplo clique. Não vou ficar arrastando aqui. Ó, o meu último resultado deu 100%. Então, vou colocar de amarelinho aqui porque quase... Tá, estamos chegando quase no final. Postos acumulados. Fala. Tem gente que está com dúvida aí ou não? Tá tranquilo. E o posto acumulado, eu vou repetir, ó. O primeiro posto, né, o primeiro resultado, né, ele vai ser sempre o primeiro, porque você não tem nenhum anterior. Só que o segundo, ele vai ser o anterior mais o próximo. Ou seja, nesse caso aqui vai ser a soma de Belo Horizonte com Uberlândia. Como a soma nesse segundo resultado é a soma dos dois anteriores, a soma do terceiro é a soma dos dois anteriores, que já está aqui em dia 4, mais a soma do próximo, que é a contagem. Foi. Foi, né? Pessoal, adivinha qual que é a próxima parte? A gente vai fazer assim, ó. A gente vai pegar agora o percentual dos municípios acumulados. Vou escrever muni só, tá? Municípios acumulados. Nada de diferente do que a gente já fez. Se o primeiro é 0,12, o segundo ele é o de cima, o anterior, mais o próximo. 0,24. Pessoal, até aqui, tranquilo? E aí, ó, o que que eu quero encontrar? Eu quero saber aonde que está 20% do meu resultado. Se eu tivesse aqui tomando uma decisão estratégica da minha empresa, tá? E minha empresa está em Minas Gerais. E eu estou aqui olhando para os meus municípios, né? Quais são os municípios que eu tenho que dar foco? 20% do resultado está onde? Está aqui, ó. Está aqui dentro. 20% está aqui dentro, ó. Dentro de 9 municípios. Não sei se vocês sabem disso daqui, tá? Contagem 10, tá vendo? Esse artifíciozinho aqui, ó, contagem. Eu deixo no soma, mas tem tudo ali. Igual tem no Excel também tem a... Então, 10 municípios entregam 20% do meu resultado. Aonde que está batendo os 80% do meu resultado? Vamos ver? Será que está seguindo? 80% do meu resultado está onde? Ó, quase lá, quase lá, quase lá, quase lá. Opa, 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 opa. Então vamos lá, 80%, ó. 80% do meu resultado está em 40% dos municípios. Lembra do que o Pareto falou? Pareto falou que 80% dos resultados são entregues por 20% das causas, né? Então, 20% aqui dos municípios. Aqui não segue tanto a regra de Pareto. Aqui está mais para um 80-40, não está mais não, né? Está para um 80-40 do que para um 80-20. Ainda assim, ele me diz muita coisa. Se a gente fosse olhar para 20% dos municípios, ele me entregaria quantos por cento do resultado? Vamos procurar. 20% aqui dos municípios vai até 64% dos meus resultados. Então, eu posso chegar aqui e falar assim, ó, minha equipe comercial vai estar disposta em 20% das cidades que contêm a maior quantidade de postos. Lá serão as minhas cidades tipo A. Daqui para cima, é tudo A. Ctrl V. Ô, Minha Vitor, classe... Opa, fala pode comigo. parecer, né, redundante, mas, por exemplo, na logística hoje, como analista, existe uma coisa que chama hot map, ou curva ABC, que ela funciona justamente assim, que a curva A é 80%, Isso. 80,01 até 90p e o resto C. Pronto, meu caro. Então você matou a pau. Isso daqui, ó, é dessa regra que surge a curva ABC. A curva ABC nada mais é do que uma classificação e você usa um determinado critério. O Duque foi magistral aqui em falar o seguinte, ó, 80% do meu resultado. Aqui a gente escolheu parar em 64. Mas a gente pode falar assim, ó, vamos ver 70% do meu resultado, até onde que vai, ó. Meu 70% está aqui. Opa, ó. Vamos fazer bonitinho aqui, ó. 70% do meu resultado é entregue por 25% dos meus municípios. São quantos municípios? 52.
é muito melhor olhar para 52 municípios do que olhar para 846. Ou seja, pessoal, você fez uma regra de priorização de resultado, porque você classificou do maior para o menor. Inicialmente aqui, ó, postos é o indicador principal. Número de postos é o indicador principal. Como eu organizei do maior para o menor, a minha classificação está aqui. Por que eu fiz o acumulado? Para eu conseguir visualizar mais facilmente aonde está aquilo que eu quero. E a gente queria aqui, ó, os 70%, né? Se eu bem, os 70%. Tá aqui, ó, 70%, tá aqui. Beleza, dali para baixo é o meu B. Ah, tá. Então vamos botar aqui de 70 a 80 até 90% é o meu B. Beleza. De 70 até 90% é o meu B. 80, 90. Chegamos aqui, ó. Então eu tenho uma contagem aqui de mais. Olha a quantidade. A quantidade de municípios B são. Tá certo isso? 294? Tá certo, porque é Minas Gerais. E o meu C, pessoal, é dali para baixo. São 333. Então, em uma ordem de priorização, é muito melhor a gente olhar para o A do que olhar para o B. Vitor, mas você vai esquecer o B? Tem dinheiro na mesa, tem venda ali, tem. Só que na hora que você tiver que tomar uma decisão, como um gestor, como um analista, como um tomador de decisão ali, priorizando o resultado, normalmente a gente tem ali um cenário de cobertor curto, né? Quando você puxa de um lado, você tira recurso de outro. É muito melhor você olhar para 219 municípios do que olhar para 627. Tá claro aqui, pessoal? Vamos tentar fazer um gráfico aqui. Então, quero inserir um gráfico. Eu quero um gráfico. Deixa eu ver se tem gráfico de dispersão. Gráfico de dispersão é maravilhoso, pessoal. Gráfico de dispersão é um gráfico maravilhoso. Por quê? Eu vou diminuir um pouquinho o zoom para a gente conseguir ver melhor, tá? Um gráfico de dispersão é legal porque ele é um gráfico XY. Vitor, por que um gráfico XY aqui é o mais ideal? Porque a gente está trabalhando com causa e efeito, tá? Então, qual que é a causa aqui, né? X é o que causa e Y é o efeito, tá? Então vamos lá. Meu eixo X vai estar aqui. Vou selecionar meu intervalo de eixo X em município em acumulado. Ok. E o meu eixo Y está aqui em adicionar série. Vai ser as minhas consequências. Ok. Vamos ver se deu certo? Deu, ficou bonitinho. Ah, garoto. Vamos lá. Quando a gente olha para um gráfico, vamos lá. 70% deve estar mais ou menos aqui, ó. E está dando mais ou menos aqui em 25% do meu resultado. Deixa eu ajustar o gráfico, aí vai ficar melhor. E voilá. Aqui está a minha curva. Então, eu gosto de trabalhar com o gráfico de dispersão, porque eu consigo traçar isso daqui. É como se eu dissesse aqui, ó, todos os meus clientes que estão até 25% nessa curva, eles me entregam 75% do resultado. Tá vendo que aqui, ó, para você andar 25% de resultado, você muda 25% das causas, né? Tá aqui, ó, de 25 a 50. Você muda de 75 a quase, sei lá, 80. É muito pouco. 25% aqui vai de 0 a quase 70. Faz sentido? É coisa linda. Eu garanto para vocês que na empresa de vocês, se vocês não têm essa visão, e aí, Milena, aí um prato cheio, você vai me falar assim, ó, vou fazer isso segunda-feira e vou ser promovida. Aí você vai dar crédito, vai lá, vai fazer um comentário lá no YouTube, vai falar assim, ó, fui promovida graças a essa aula. Combinado? Mala. Aí, Duque, tá fazendo qualquer coisa por um like. Vai que dá, né?